gostaria de dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão nos acompanhando nesse novo episódio da segunda temporada do programa audiovisual, ou, se preferirem, um estrangeirismo para tornar o programa mais pomposo, o podcast, Complexidade e Sustentabilidade. Eu me chamo Sérgio Henrique Vanucleme de Matos e sou coordenador do Laboratório de Estudos sobre Sistemas Complexos Ambientais, o LASCA, que pertence ao Departamento de Hidrobiologia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da Universidade Federal de São Carlos, ou CCBS da UFSCar, para quem gosta de saborear as sopas de letrinhas que a universidade é especialista em criar. Esse projeto é fruto de uma parceria do LASCA com o Centro de Excelência para a Pesquisa em Química Sustentável, o CESUSQUEM, e tem o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP. Ele tem como objetivo estimular o público a refletir sobre as percepções sobre o meio ambiente e as relações da sociedade e da natureza, a partir da perspectiva do paradigma da complexidade. Essa segunda temporada do programa audiovisual Complexidade e Sustentabilidade foi intitulada CESUSQUEM e LASCA Convidam, usando esse jogo de palavras, para formar palavras que são caras a nós. Nós convidamos para conversar conosco pesquisadores e pesquisadoras de diferentes áreas do conhecimento, que pensam e desenvolvem trabalhos sobre complexidade, sustentabilidade ou temas relacionados a ele. Nesse segundo episódio, nós temos a presença do professor José Roberto Castilho Piqueira. Professor Piqueira, seja bem-vindo. Agradeço por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, Sérgio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Professor Piqueira, o prazer é nosso. O professor Piqueira possui graduação em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia de São Carlos, da Universidade de São Paulo, mestrado em Engenharia Elétrica pela Escola de Engenharia de São Carlos e doutorado pela Engenharia Elétrica pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, livre docente em Controle e Automação, também pela Poli. Atualmente é professor titular da Poli, a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, do qual foi vice-diretor e também diretor. É atualmente catedrático conferencista da Cátedra Sistemas Complexos e Suas Complexidades, do Instituto de Estudos Avançados e Estratégicos, o IAE da UFSCar, do qual também tenho o prazer de participar, e é uma honra termos ele como esse catedrático conferencista. Bom, o professor Piqueira tem cerca de 200 documentos indexados no site Scopus, alguns dos quais eu também tenho o prazer de ser coautor. Ele foi membro do Conselho Superior do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, entre março de 2012 e dezembro de 2025, sendo seu presidente entre 2016 e 2025. Ele também foi presidente da Sociedade Brasileira de Automática entre 2012 e 2014, é membro efetivo da Academia Nacional de Engenharia, tendo sido coordenador do Comitê de Inovação e Desenvolvimento Sustentável entre 2020 e 2024, e coordenador do capítulo do Estado de São Paulo, 2024 e 2025. Ele consta na lista Elsevier de cientistas mais influentes, categoria Impacto ao longo da carreira, na área Information Communication Technologies, 2022. Experiência do professor Piqueira na área de engenharia elétrica e biomédica, com ênfase na teoria geral dos circuitos elétricos, atuando principalmente nos seguintes temas: dinâmica, purificação, sincronismo, causa e modelos matemáticos. Bom, teria muito mais para falar a respeito do currículo do professor Piqueira, mas essa breve síntese aqui a gente já nota toda a grandeza da carreira do professor Piqueira. Bom, mais uma vez agradeço o professor Piqueira pela participação aqui no programa e gostaria de iniciar a nossa conversa, né? A gente vai fazer isso na forma de conversa mesmo, esse nosso bate-papo aqui, que você compartilhasse conosco um pouco da sua trajetória pessoal e acadêmica e como elas foram influenciando na sua construção de visão de mundo. Bom, Sérgio, eu acho que toda a trajetória acadêmica, ou grande parte das trajetórias acadêmicas, começam na casa das pessoas. A minha trajetória acadêmica começa com a convivência com os meus pais, que sempre incentivaram o conhecimento, sempre incentivaram
a vontade de aprender, etc., né? A curiosidade por aprender, etc. Aí, na minha, sim, adolescência, juventude, eu fiz o ensino fundamental e médio, como se diz hoje, naquela época ginasial e científico, sem grandes entusiasmos. O grande entusiasmo que eu tive naquela época foi a matemática, né? Eu tive um professor de matemática muito bom que me ensinou geometria. Basicamente, a coisa que mais me motivava quando eu era, do ponto de vista acadêmico, quando eu era jovem, era a geometria. As outras coisas você vai tocando, né? Sem menosprezo a elas, porque depois que você vive um certo tempo, é que você consegue auferir a importância que elas têm. Mas naquele momento, para mim, era geometria, era uma coisa muito bacana, eu gostava muito de geometria, mas eu gostava mesmo era de jogar bola, de assistir futebol, esse tipo de coisa, né? Como qualquer adolescente normal daquela época. Naquela época não tinha esse negócio de TikTok, não sei o quê. Os adolescentes faziam outras coisas, iam ao bailinho, iam ao jogo de futebol, aquelas coisas todas. Aí, quando eu estava no científico, mais ou menos um pouquinho antes de eu começar o científico, meu irmão entrou no ITA, né, que é uma escola de engenharia, uma escola de engenharia muito importante para o país. E aquele negócio meio mexeu com o ambiente da minha casa, né? Porque meu irmão sabia física. E eu fazia científico e, infelizmente, a física que tentavam me ensinar era muito ruim, era bem primária mesmo. E aí eu aprendi física com meu irmão. Então, na verdade, eu posso dizer que a minha carreira acadêmica, até um certo momento, se deve à minha mãe, ao meu pai, a meu irmão e a meu professor de geometria do ginásio, que, por sorte, foi professor no ginásio e no científico também, né? Bom, aí quando eu terminei, ao terminar o científico, eu fiz o vestibular. Naquela época, as escolas de engenharia faziam um vestibular só, que chamava Mapofei, né? Mapofei, que era uma abreviatura de Mauá Polifei. Era uma coisa que aparentemente era paulistana, mas não era, porque no mesmo vestibular tinha a Escola de Engenharia de São Carlos, tinha até a Unicamp, que naquele tempo ainda era uma escola relativamente nova, a Escola de Engenharia era relativamente nova, e tinha os institutos de física, Instituto de Matemática, faziam um exame no mesmo vestibular, né, da Mapofei. Eu me lembro que eu pus como primeira opção Poli, como segunda opção São Carlos, como terceira opção Física. Eu estava terminando o científico, eu não botava muita fé que eu fosse passar em alguma coisa. E talvez eu fosse passar em Física e aí eu ia ficar muito feliz, porque eu gostava daquele negócio. E passei, mas eu achava que não ia passar em nada, ia fazer cursinho no outro ano. Mas eu fui surpreendido porque eu passei na Escola de Engenharia de São Carlos. Eu entrei na minha segunda opção, e São Carlos era uma cidade que eu não conhecia. Para mim, eu imagine o que era o interior do estado de São Paulo em 1969. Eu estou falando de 1969, não estou falando de 1980 nem 90. E eu morava em Sorocaba, que era uma cidade relativamente boa, mas não muito grande. A visão que a gente tinha de mundo era meio assim, São Paulo, né? O que é São Carlos? Aí eu entrei na Escola de Engenharia de São Carlos, mas meu irmão, que estava no ITA e que tinha já feito vestibular antes,
Ele sabia que a Escola de Engenharia de São Carlos era muito boa. Naquela época, ele falou, não, você vai lá, pô, escola boa pra caramba, e tinha fama de que o curso de engenharia mecânica da ESC era muito bom, tal. Então fui para São Carlos, sem conhecer a cidade. Meu pai me levou num Fusca, né, que naquela época todo mundo tinha Fusca, né? As pessoas tinham Fusca. Meu pai me levou no Fusca para São Carlos, e foi a primeira vez que eu fui para lá. Arranjei uma pensão e fiz a escola lá, e foi muito bom, porque talvez esse tenha sido um ponto de virada na minha vida muito importante, porque, como naquela época a escola era relativamente pequena, para você ter uma ideia, Sérgio, essa universidade maravilhosa em que você trabalha foi criada em março de 1970, quando eu estava no primeiro ano da ESC. Em São Carlos não existia a Universidade Federal quando eu estava no primeiro ano da ESC. Então, a cidade era uma cidade que tinha um certo carinho, assim, né? Era muito gostosa a cidade. Então, porque você vivia da escola, do CAASO. E essa era uma coisa bacana da escola, porque todo mundo lá, eu tenho uma professora aqui da Poli, que também se formou em São Carlos, ela fala que o legal de São Carlos é que todo mundo lá era órfão. É porque aqui na Poli, muitos dos alunos moram em São Paulo. Na minha turma de São Carlos tinha uns 2 ou 3 caras, eu até lembro o nome, o Vila, o Pisani e um outro lá que jogava futebol. Eram 3, a turma inteira tinha 3 são carlenses, o resto era todo mundo de fora. Então estava todo mundo na mesma, tinha que morar na República, tinha que comer no CAASO, no fim de semana não tinha muito o que fazer, não tinha comida domingo à noite, né? Que o pessoal reclama. Outro dia eu vi a reclamação dos alunos que não tem comida domingo à noite, não tinha comida domingo à noite. Então tinha um ambiente muito legal entre os colegas, né? Foi uma coisa muito boa. E, por outro lado, o que a gente chamava na época de fundamental, que eram os 2 primeiros anos de engenharia da ESC, eram muito bons. Eram muito bons. Eu não vou ficar fazendo comparações, mas eram muito bons. O meu professor de cálculo, meu professor de álgebra linear e meus professores de física são absolutamente inesquecíveis. E aí eu gostei de ficar lá, era muito gostoso. A escola era muito agradável, e comecei a aprender coisas que eu nunca tinha visto. Os meus amigos, meus colegas de turma que tinham feito cursinho, eles até sabiam muito mais do que eu, porque tinham feito mais um ano e tal. Eu nem ia tão bem quanto eles iam, mas eu gostava bastante, me divertia bastante. E acabei, no segundo ano, sendo bolsista de iniciação científica, que também foi um outro ponto importante na minha carreira. Eu fui trabalhar no que hoje se chama IFISC, né? Instituto de Física de São Carlos, que naquela época já era Instituto de Física, só que era Instituto de Física e Química de São Carlos. Eu fui trabalhar no laboratório do professor Horácio Panepucci, espectroscopia e ressonância magnética. E a partir daí, nunca mais eu consegui perder o gosto pela vida acadêmica, né? Então, eu acho que esse é uma coisa que me sustenta até hoje. Quer dizer, eu passei depois toda a minha carreira profissional sempre fundamentado nesse jogo, né, do ginásio, do científico e dos 2 primeiros anos de ESC. Esses são anos decisivos da minha vida, né? Reencontrei depois alguns ex-professores,
Por exemplo, o professor Hildebrando Munhoz Rodrigues, falecido, chegou a ser diretor do ICMC, foi meu amigo depois, quando eu já trabalhava aqui. Olha, ele era diretor do ICMC. Então, essa estrutura foi muito boa, foi por onde eu pisei, né? Quer dizer, eu tinha essa base para pisar. A física de São Carlos e a matemática também, né? Eram muito boas. Os 2 primeiros anos da escola de engenharia, para mim, são os 2 primeiros anos mais instigantes que eu tive na minha vida. E eu lembro com carinho até hoje. Bom, mais ou menos isso, Sérgio. Devolvo aí para você. Excelente, Piqueira. E depois da graduação, né, você também, antes de fato estar na universidade, né, depois da graduação, você teve experiência na parte. Depois da graduação, a coisa ficou meio ao acaso, né? Porque quando eu me formei na escola, eu vim para São Paulo trabalhar. E fui trabalhar. Naquela época, a engenharia brasileira, como dizem os jovens de hoje, bombava. Tinha obra civil para tudo quanto é canto, tinha obra de eletrificação, o país não era nem eletrificado ainda, tinha obra de telecomunicações, para você ter uma ideia, não tinha DDD. DDD, para você telefonar de uma cidade para outra, se pedia para telefonista e ficava esperando em casa. Ou você ia na estação telefônica, aliás, era muito divertido isso, né, quando estava lá em São Carlos. Você vai lá na estação lá da telefônica e fala, eu quero ligar para Sorocaba. Aí você ficava lá esperando, e de repente alguém gritava, Sorocaba, cabine 5. Você ia lá e falava, né? Então, você imagina, eu me formei quando o país não tinha nada disso. E isso foi uma coisa, nesses anos, assim, entre 70 e 80, a engenharia tinha emprego, tinha trabalho, tinha coisa para fazer de alto nível. Então, eu fui trabalhar na indústria, eu trabalhei na indústria de telecomunicações. Eu fui engenheiro de telecomunicações. Primeiro trabalhei na Philips, né, S.A. Philips do Brasil, divisão em Belça, e depois trabalhei na Elebra Telecom. Na Elebra foi bacana porque a Elebra tinha um projeto de construção de um equipamento de multiplexação digital, que está por aí até hoje, né? E esse projeto envolvia a Unicamp, envolvia a USP e envolvia uma industrialização. Então, envolvia um desenvolvimento que era feito pela universidade e uma industrialização que era feita pela Elebra e pela Promon naquela época, né? E aí foi bacana, porque eu trabalhei com engenharia mesmo, de bancada, e ao mesmo tempo não perdi o contato acadêmico, porque a gente tinha reuniões com o pessoal da Unicamp, com o pessoal da USP, né, da Poli, é aí que eu conheci o pessoal da Poli, e trabalhava em coisas realmente muito interessantes. E nessa linha, eu acabei achando que eu podia fazer um mestrado. Então, eu trabalhava com o que se chamava antes multiplexadores estatísticos, que eram os equipamentos de comunicação de dados que faziam faziam compartilhamento de redes para transmissão de dados. Ou seja, o bisavô, tataravô, sei lá o que, da internet, né? Então, eu trabalhava com isso aí e é bacana isso. No terceiro ano da ESC, eu tive aula com Jocelyn Freitas Benaton. A ESC ficou sem professor de controle, não tinha professor de controle.
O professor foi embora, não tinha. Aí o pessoal da ESC conversou com o pessoal da Poli e mandaram lá um cara que tinha acabado o mestrado na Poli, que era o Juscelin, para dar aula de controle para a gente. E ele dava aulas espetaculares, espetaculares. Eu fiquei amigo dele lá na graduação, quer dizer, eu fui aluno da primeira turma de graduação que ele deu aula, no terceiro ano da elétrica da ESC. O tempo passou, ele ficou lá, fez doutorado no Imperial College, voltou para a ESC e tal. E aí, sim, no começo dos anos 80, eu conversei com ele, falei, pô, Juscelino, então podia fazer um mestrado, estou trabalhando. Eu lembro das palavras dele até hoje. Ele falou, Piqueira, não invente. Se quer fazer mestrado trabalhando na indústria, faça sobre um problema que você tem lá na indústria. Não invente. Porque você não vai inventar a matemática e trabalhando meia hora por semana. Você tem que... Mas você vai fazer uma boa tese de mestrado se você trabalhar no mestrado com as coisas que você mexe. Aí fiz o mestrado com ele. E depois, assim, isso é 1983, né? Então é fácil perceber que eu demorei muito tempo para fazer mestrado, 9 anos. E nunca tive bolsa, essas coisas, né? A bolsa. Fui fazendo, trabalhando. E aí nós estamos aí em 83, 84, que o país começa a ter um decréscimo na atividade de engenharia, que o pessoal reclama até hoje, né? O país teve uma derivada negativa muito forte na engenharia a partir dos anos 84, 85. Então, muitas empresas elas tinham capacidade de fazer equipamentos e tal, mas importavam, vendiam equipamento importado aqui. E eu estava na Elebra ainda, né? Eu ainda era engenheiro da Elebra. Só que eu não era mais engenheiro de laboratório. Eu era uma espécie de assistente lá do diretor técnico. Então eu trabalhei com software de centrais telefônicas, um pouquinho, né? Trabalhei com um pouquinho de software de coisas pré-internet, mas aí queria fazer doutorado. Aí os deuses tinham conspirado, porque o Juscelino tinha vindo da São Carlos para a Poli. Aí fiz doutorado com o Juscelino. Quando eu fiz doutorado, quando eu terminei o doutorado, foi em 1987, aí o doutorado eu me diverti bastante. Você já ouviu essa história uma vez ou outra? O Juscelino era um cara de processos estocásticos, ele mexia com ruído. Então ele falou assim, me deu um artigo, né? E falou, você é de teleco mesmo? Você é de telecomunicações? Vem aqui esse negócio de ruído. Me deu lá um artigo de processo estocástico. O artigo de processo estocástico tinha, lá nas conclusões, o cara falava assim, cuidado, que às vezes você pensa que um comportamento estranho do circuito é ruído, mas não é. É um comportamento estranho devido às não linearidades do sistema. E estava começando a falar disso, né? Em caos, não linearidades, bifurcações. Então, o contexto agora é outro, né? Na matemática, na física, já se falava muito de não linearidades, bifurcações, etc., mas pouco na engenharia ainda. E aquele artigo me motivou porque eu mexia com uma coisa chamada phase lock loop. E o phase lock loop tinha um comportamento estranho,
que depois eu aprendi que era uma bifurcação de Hopf, né? Na minha tese ficou uma bifurcação de Hopf. Eu comecei eu era primário, absolutamente primário, eu sabia muito pouco, eu continuo sabendo muito pouco, mas naquela época eu sabia menos ainda, muito menos. Eu tenho um amigo, grande amigo, que foi meu amigo aí em São Carlos, moramos na mesma república, José Roberto Drogovic de Felício, que era um professor da física e que hoje está aí na FAPESP e tal. Eu fui um dia em São Carlos por outros motivos, fui lá ver um negócio de experimento, e eu falei para ele que eu estava estudando dinâmica. Ele falou: pô, pequeno Feigenbaum, vem aqui nesse fim de semana, vai dar um curso de não sei o quê, sobre aquele negócio de duplicação de período do Feigenbaum, né? Mapa logístico, não sei o quê. Aí me encantei com esse negócio e nunca mais saí dessa área, né? É, nunca mais deixei de olhar a engenharia com essa visão de dinâmica. E aí eu aprendi, depois com muita gente, né, convivi com muita gente. Você mesmo, nós dois fomos daquele projeto do Constantino Salles, lá no CNPq, né, ouvimos muita gente falar de complexidade, dinâmica. Do Instituto Nacional, né, de Ciência e É, é, Tecnologia, é. sistemas Aquele complexos. Instituto Nacional que nós tivemos a honra de ser partícipe daquilo, assistimos palestras de gente. Então a gente foi aprendendo, né? A convivência no IAA de São Paulo, o Instituto de Estudos Avançados de São Paulo, tinha um grupo que era dirigido pelo professor Newton da Costa, que era um matemático lógico importante. E aí eu frequentava esse grupo e eu aprendi a ouvir esse negócio de complexidade e tal. E o que me deixava, sempre o que me deixou curioso o que é complexidade? É, uma coisa é você ter o significado da palavra assim, normal, né? Ah, puxa, é uma coisa complexa ligar a internet e falar com não sei o quê. É complexo nesse sentido, né? Mas eu ficava. E aí o pessoal falava bastante de auto-organização, de comportamento emergente. Aí eu fui me interessando por essa história, né? De o que é emergência, o que é um comportamento não linear no sistema dinâmico. E aí eu descobri, falar isso hoje é quase covardia, né? Eu descobri o Edgar Morin. Aí você falou, o Edgar Morin fala exatamente isso. Né? Complexidade não é uma coisa que existe, não é um fenômeno, é um olhar. Né? Eu posso olhar para uma coisa de maneira, sei lá, monocórdica. Eu posso olhar para uma coisa de maneira totalmente determinista, não determinista, determinista é outra coisa, de uma maneira totalmente focada no assunto, unidisciplinar. Eu ouço muitas pessoas às vezes falam para mim: caramba, você fez um artigo aí no Jornal da USP, você é engenheiro, como é que você escreve isso? Bom, então sou proibido de estudar outra coisa só porque eu sou engenheiro? O CREA agora proíbe as pessoas de estudarem outras coisas. Então, ficou esse negócio. Quando eu descobri o Morin, aí me diverti muito. E aí tem uma história melhor ainda, porque quando eu estava muito entusiasmado com a ideia da engenharia da complexidade e tinha encontrado o Morin nos livros, eu era vice-diretor da Poli. E aí eu fiz amizade com duas pessoas maravilhosas, o Laertes Neltzvar, que já faleceu,
e o Mauro Zilbovicius, que está por aí ainda, e o Laerte tinha estudado lá na França com o Dejour, e ele tinha boas ideias sobre complexidade e tal. Aí nós resolvemos que nós íamos propor um curso de engenharia de complexidade, que está por aí, que faz sucesso. O artigo que a gente escreveu sobre isso numa revista internacional faz sucesso. Novos métodos de engenharia. Então, nós fizemos um projeto que ia juntar a École Centrale da França e a Escola Polytechnique. Esse projeto ia formar os chamados engenheiros da complexidade. E nós tínhamos tudo prontinho. Tivemos na França, os franceses vieram aqui, temos as ementas. Se alguém quiser usar em alguma universidade, eu mando aí, empresto, deixo. E aí nós A tentamos gente quer, já faz fazer. tempo, né? Estamos tentando, nós A todos gente estamos passa tentando. aí. Pena que o Laerte faleceu, né? E quando a gente estava nesse afã, eu reencontrei o Sérgio Mascarenhas. Assim, casualidade, o Sérgio veio falar, o professor Sérgio, o Mascarenhas, lá do meu tempo, que eu era bicho da ESC, veio falar numa palestra do Instituto de Estudos Avançados aqui de São Paulo. Fui lá, eu tinha que ver o Sérgio. Aí ele se juntou a gente fez coisas, deu palestra, escreveu artigo, tem vários artigos nossos espalhados por aí, em boas revistas, sobre o que seria essa história da engenharia da complexidade. Né? Olhar a engenharia com essa visão mais ampla, com essa visão mais transdisciplinar ou multidisciplinar. Mas isso, infelizmente, teve A Universidade Brasileira ela tem muitas qualidades, mas o que ela não tem muito é possibilidade de ousar, né? Por vários motivos. Naquela época, isso eu estou falando, eu já tinha deixado de ser diretor da escola. A ideia tinha o Poli Santos, né? A ideia era que na Poli Santos a gente fizesse o curso lá de complexidade. Mas naquele momento a universidade tinha problemas financeiros graves, né? Que todo mundo sabe, é domínio público, teve um problema de gestão reitoral, faltou dinheiro, na verdade faltou dinheiro, né? E faltou um pouquinho de vontade também, mas principalmente faltou dinheiro. Principalmente faltou dinheiro. E depois a coisa morreu, né? Porque cada um, você começa a faz um projeto que não dá certo, você vai em frente, faz outro. Então, eu parei de me envolver com isso, assim, do ponto de vista de mexer coisas, mas continuei estudando o assunto. E aí, junto com o Mazzilli, com professores aqui da Poli, Mazzilli, o Guilherme Franzini, o Celso Pesce, a gente fez um projeto temático para a FAPESP, que está em curso, que não é complexidade, mas é não lineares em engenharia. Isso é um passo para a complexidade em engenharia, né? Aí foi isso. Então, nesse momento, eu estou trabalhando nesse projeto, é um projeto que me interessa muito, e com vocês aí, né, eu tive a felicidade de vocês me escolherem para fazer parte desse grupo aí. Esse grupo muito bom, né? Gente muito boa, com bastante vontade de trabalhar, de fazer as coisas. Então, para mim, hoje a diversão é essa, é um pouco do projeto temático, um pouco da cátedra aí da UFSCar,
e um pouco que eu gosto de escrever também para o Jornal da USP, né? Então, depois de muito tempo que você faz muita coisa, está na hora de se juntar um pouco e deixar para alguém, deixar que alguém continue, né? Felizmente, eu tive ao longo da carreira, até hoje eu orientei 28 mestrados e 30 doutorados. Tem, tem mais uns aí que estão terminando, né? Então eu deixei bastante gente passou por mim, né? Na UFABC tem pessoas que fizeram doutorado comigo e que continuam trabalhando com isso. Na Poli mesmo tem, no nosso grupo lá tem gente que trabalhou comigo e está lá. Então é isso, é mais ou menos isso. Você falou de carreira, a conversa é mais ou menos essa, né? Aí mesmo que eu Eles estava. são os principais hints, né, da carreira. Não, a ideia mesmo é fazer esse registro aí dessa sua trajetória e também a versatilidade que você teve aí nesse caminho, né? E aproveitando que você citou o Edgar Morin, né? A gente está gravando esse episódio poucos dias depois da morte dele, né? Infelizmente, faleceu ainda bem lúcido, com mais de 100 anos, né? 104, se não me engano, então também a gente pode fazer esse episódio como uma homenagem a ele também. E você, e também, né, você citou a cátedra, ele também é muito inspirador da nossa proposta de cátedra, que é justamente essa ideia de repensar a universidade, repensar o pensamento, né, que é a ideia do livro dele, Cabeça Bem Feita, né? Então é muito bom a gente lembrar disso também, né? Agora, professor Piqueira, eu queria um pouco da sua experiência, né? Você atuou como coordenador do Comitê de Inovação e Desenvolvimento Sustentável da Academia Nacional de Engenharia, né? Então, você poderia comentar um pouco a respeito dessa sua atuação e de como avalia a importância dessa relação entre inovação e desenvolvimento sustentável na engenharia? Bom, esse é um ponto que eu gosto de pensar nele, mas não sei se eu tenho muito conhecimento para falar de maneira mais ampla. Mas a, é uma coisa assim, né? Engenharia você faz para alguém. Você não faz uma ponte para um marciano. Você não faz uma usina hidrelétrica para alguém que está em Plutão, ou por um ente abstrato que está em outra esfera, e sei lá. Você faz em uma ponte para as pessoas usarem a ponte para irem de um lugar para o outro, porque precisa ir de um lugar para o outro. Você não faz uma indústria de alimentos à toa, você faz para as pessoas, né? Então, eu acho que tem uma coisa assim que. E eu não estou falando disso no Brasil, é no mundo inteiro. A engenharia perdeu um pouco essa visão de que a engenharia é para as pessoas. A engenharia é uma coisa fundamental para a vida das pessoas. E ela precisa ser ouvida. Então, quando as pessoas falam assim, vai ter um desastre climático não sei aonde. Caramba, e não tinha ninguém prevendo, né? Aconteceu outro dia aqui em São Paulo. Como é que pode, numa obra, você ter uma explosão? Não vou dizer quem tem culpa, quem não tem culpa, porque isso precisa ter perícia. Mas tem uma imperícia de quem está fazendo a obra, caramba. Você mata pessoas, morreram pessoas, você deixa pessoas desabrigadas, porque você estava fazendo uma obra no sistema de águas e se produz uma explosão. Caramba, isso se chama incompetência. Não sei de quem, não sei por quê, mas se chama incompetência.
E órgão fiscalizador não falta. Órgão fiscalizador de engenharia não falta. Quem está levantando as causas desse acidente? Quando essas causas forem levantadas, quem vai se responsabilizar por isso? Então, o que eu acho é que a engenharia meio que se transformou numa espécie de troca de produtos, né? Alguns produtos reais e alguns produtos virtuais. E ela precisa ser revista. E principalmente, essa revisão não é essa bobagem. Porque os caras falam uma bobagem. Ai, porque precisa ter competências e habilidades. Ora, faça-me um favor. Para você ter competência e habilidade, você precisa estudar. Não dá, ninguém nasce com competência e habilidade para ser engenheiro. Se pode até nascer com alguma estrutura física, pessoal, de gosto, que te leva à engenharia. Competência e habilidade se adquire estudando, se adquire fazendo, se adquire indo no laboratório. Então, eu acho que tem um barateamento na engenharia muito grande, né? E principalmente porque você tem essa história de mercado financeiro, não sei o quê, os melhores caras das melhores escolas, eles querem ser bem remunerados. Aí o mercado financeiro remunera de um jeito bastante diferente da indústria, da indústria de serviços, e eles vão para lá mesmo, eles não têm o que fazer, eles precisam pagar boleto, precisam sustentar a família, não tem como você falar, não, não pode. Né? Então você cria um clima de engenharia que, que, que não leva, não incentiva as pessoas a quererem estudar. Aqui, quando eu vou da minha casa para a USP, eu passo no elevado Ari Torres. Você sabe, eu só ando de Uber, táxi, essas coisas. Toda vez eu falo para o motorista do Uber, você sabe quem foi Ari Torres? O cara fala, claro que não sabe, né? Aí, Ari Torres foi o professor de pontes da Escola Politécnica, que foi o primeiro projetista de pontes, que ensinou todos esses caras que estão fazendo ponte estaiada por aí a fazer esses projetos. Quer dizer, ninguém lembra de um engenheiro, né? Daqui a pouco você perde totalmente a memória. E não tem. Engenharia é uma coisa assim, do escritório, da rua. Né? Não adianta você achar que engenharia vai ser software, só software, que engenharia vai ser apertar botão. Tem uma engenharia da rua. E a engenharia da rua nossa está fazendo isso. Né? Tem um urbanismo que precisa ser estudado. Pô, o que a gente vê de prédio aqui em São Paulo é uma loucura. Como que a realidade econômica disso vai sobreviver? Como que a realidade de trabalho vai sobreviver? Qual é a segurança que esses prédios vão dar? Né? Como vai ser a urbanização disso, o transporte, ou coisas do gênero? Então, eu acho que a engenharia está muito esquecida e muito pouco valorizada. Como ela está muito esquecida e muito pouco valorizada, as pessoas falam o que querem, né? Falam o que querem. Não, isso aí pode fazer. Faz um buraco aí. Precisa fazer metrô? Pô, faz um buraco, faz um piscinão. Imagine, eu posso estar errado, mas piscinão me dá. Eu tremo quando alguém fala piscinão. O que pode ser um piscinão? Será que não tem outra solução? Será que você não tem uma outra solução para você ter o curso d'água bonitinho, para você arrumar, prevenir enchente, etc., que não seja um piscinão, que depois fica um foco de sujeira, de doença, sei lá eu o quê. Então, na verdade, falta a engenharia participar do debate público. Né? E a Academia Nacional de Engenharia tenta,
né? O pessoal lá briga, tenta, vai para Brasília, reclama, mas ninguém dá muita bola, porque, na verdade, o, a parte financeira sempre se sobrepõe a qualquer coisa técnica, né? As pessoas não abrem mão de um tostão para melhorar tecnicamente as coisas, desde que como aquilo vai mexer no bolso das grandes empresas, então não se faz. Não sei, a engenharia é confuso, é uma coisa confusa. Coisa E confusa. você usou o exemplo do piscinão, né, que é algo que tem a ver com uma outra questão que eu gostaria de fazer, né? A gente tem outras soluções, e atualmente as chamadas soluções baseadas na natureza, né, para tentar evitar essas enchentes, né? A gente vê que existem várias inovações, soluções tecnológicas visando aí essa sustentabilidade, né? Mas que, de fato, elas não são implementadas, não são... Então, a gente tem soluções para os problemas, mas elas não são implementadas, pelo menos na escala que precisa, né? Então, como que você vê essa relação, né? Então, apesar de todas essas críticas na engenharia, ela produz soluções, mas, de fato, isso não é utilizado. O que tem a ver isso com as relações econômicas, políticas? Principalmente tem a ver com o fato de que essas soluções, Sérgio, sempre envolvem obras públicas, sempre envolvem investimentos públicos. Então, você tem que ter um sistema de investimento em obras públicas saneado. Quando a gente fala obra pública, não é necessariamente uma obra feita pelo serviço público, feita pelo governo. Uma obra pública é uma obra que todo mundo vai usar depois, né? Então você pode ter perfeitamente uma obra pública feita por alguém pela iniciativa privada, mas depois a obra é pública, todo mundo vai usar. Eu acho que tem que sanear a maneira de planejar cidades, tem que sanear o jeito de você pensar a vida das pessoas. Tem que pensar a vida das pessoas incluindo, e não pensar a vida das pessoas excluindo. Então, eu só vejo uma solução para esse tipo de coisa, Sérgio. É que os administradores públicos, os gestores públicos, eles têm que ter consciência, eles têm, grande parte deles tem que ter consciência de o que tem que fazer, né? O que tem que fazer para beneficiar a todos. Você vai fazer uma obra que beneficie bastante gente, né? Principalmente que beneficie as camadas mais carentes da população, né? Que tem menos possibilidade de resolver por conta própria seus problemas, né? Então, eu acho que tem que ter mais engenharia no serviço público. Você, ministro da Ciência e Tecnologia, não sei quem porque eu sou alienado. Não é que eu não sei quem é porque a pessoa não é significativa, é porque eu sou uma besta, mas eu não sei quem é. Porra, tem que ser engenheiro. Como é que uma pessoa é ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação e não é engenheiro? E como é que ele vai julgar um projeto? Ah, mas ele tem um auxiliar que é. Bom, já atenua, já melhora, né? Quer dizer, como é que são os corpos de assessores do serviço público? Tem engenheiros? Tem engenheiros bem formados? Tem engenheiros de qualidade? Tem. É, eles são ouvidos? Não sei. Às vezes são, às vezes não. Às vezes até são ouvidos, mas não dá para fazer, né? Porque já está comprometido com aquilo, já está comprometido com aquilo outro. Então, eu acho que tem uma questão de gestão um pouco menos política e um pouco mais técnica, né?
Melhorar a gestão significa colocar gente que sabe gerir uma obra, que sabe o que é o custo de uma obra e que está disposto a fazer uma obra para as pessoas, né? Ou para as cidades, né? Olhar as cidades de um outro jeito, olhar o campo de outro jeito. Bom, é isso. Engenheiro não tem glamour, né, Sérgio? Tinha glamour, sim, nos anos 60, 70, né, que foi ter a corrida espacial, aí era bonito ser engenheiro, ela não tem glamour. Então, também não precisa ter. Ele precisa ter conhecimento, engenheiro precisa ter conhecimento. E o pessoal fala assim: tem pouco engenheiro. Não adianta se formar muito sem saber nada. Tem que formar engenheiro bem. Qual é o jeito de você formar bons engenheiros? É fazer os caras estudarem, é fazer os caras fazerem laboratório. Tem que ter laboratório. Tem que ter laboratório. A pessoa tem que fazer, alguma vez na vida, ter feito coisas experimentais. Né? A dificuldade. Qual é a dificuldade? Eu imagino que eu sei qual é a dificuldade de soldar um componente numa placa de circuito impresso. Eu fiz isso, eu sei que é difícil. Mas não sei se a gente ensina isso mais. Acho que é meio. Fica uma coisa meio virtual, tudo muito virtual e pouca engenharia da rua. Né? Tá certo, professor Piqueira. A gente está chegando na etapa final aí da nossa conversa, né? A última questão que eu gostaria de conversar com você é a respeito do próprio título desse programa, né? Complexidade e sustentabilidade, com esse E que popularmente é chamado de E comercial, mas que vai remeter a uma origem latina que busca destacar as interdependências entre esses dois conceitos, né? Complexidade e sustentabilidade. Então, como que você vê essa relação entre complexidade e sustentabilidade? Não há maneira de você encarar a questão da sustentabilidade sem olhar para o sistema como um sistema complexo. E olhar para o sistema como um sistema complexo não é olhar para o sistema como se ele fosse complicado. É levar em conta todas as questões relativas ao processo. Né? Numa questão de engenharia, as questões de projeto, as questões de material, as questões de impacto da obra no meio onde ela vai ser colocada, de impacto econômico da obra no meio onde ela vai ser colocada, impacto ambiental, vai poluir, não vai poluir, como é que vai ser a poluição, gasto de energia, né? Como que eu vou evitar o gasto de energia? Então, só dá para ter sustentabilidade se você olhar o todo. Né? Se você olhar o todo. Eu deixo aqui uma pergunta, aproveitar isso. Vocês já pensaram em quanto de energia gastam os data centers? Algum de vocês alguma vez pensou em da onde sai o custo da energia dos data centers? Só de brincadeira. Né? Porque a gente aperta botão todo dia e fala assim: não, tá legal, tá na internet, tá na nuvem. Tá na nuvem, isso aí tá na nuvem. Quanto custa para a gente uma coisa tá na nuvem? É uma pergunta que eu gosto sempre de fazer. Me despeço da conversa com essa pergunta.
Ótimo, professor Piqueira. Gostaria de agradecer novamente por você ter aceitado o nosso convite e participar desse nosso programa. Eu daria espaço para você dar um recado final, mas acho que esse recado que você deu agora, acho que É, já é serve. meu recado, é meu recado final. Toda vez que você apertar um botão para fazer brincar no TikTok, pensa em quanto isso está gastando de energia e como que o data center está funcionando para ter esse TikTok para o país inteiro. Só de As nossas pegadas, né? Eu que agradeço, Sérgio. Para mim é uma honra sempre falar com vocês aí da UFSCar, que Imagina. são velhos amigos da gente. Bom, então eu gostaria de agradecer ao professor Piqueira e a todas as pessoas que nos acompanharam nesse episódio da segunda temporada do programa audiovisual, né, ou podcast Complexidade e Sustentabilidade. Esse projeto é fruto de uma parceria do LASCA, com o Centro de Excelência em Pesquisa em Química Sustentável, o CERSUSQUEM, e tem apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Esse nosso programa tem como objetivo estimular o público a refletir sobre as percepções sobre o meio ambiente e as relações entre sociedade e natureza, como o professor Piqueira fez agora, né, a partir da perspectiva da paradigma da complexidade. Nessa segunda temporada do programa, denominada Acessos Quem e Lasca Convidam, a gente vem trazendo, então, pesquisadores, convidamos pesquisadores para conversar conosco a respeito dessas relações entre complexidade, sustentabilidade e temas relacionados a elas, né? Esperamos que vocês continuem nos acompanhando nos nossos canais de divulgação na internet, Instagram, YouTube e Spotify. Até a próxima.